Saúde ouvinte, Pneumocast, você que está aqui também no nosso canal do YouTube, é um prazer revê-los, é um prazer ter vocês aqui novamente nesse terceiro bloco para falar sobre a terceira doença que mais mata no mundo, doença pulmonar obstrutiva crônica. Agora eu vou falar um pouco mais sobre fisiopatologia, depois eu migro e falo sobre quadro clínico do paciente portador da DPOC e você fica aqui comigo que você é meu convidado especial. Falando sobre fisiopatologia da DPOC, quando eu falo sobre uma via aérea saudável, eu tô falando sobre uma via aérea que tem o septo intraalveolar que está ancorado na pequena via aérea que está fazendo a tração radial, tá? Desta pequena via aérea. E nesta pequena via aérea também não tenho tanto muco lá dentro, não tenho tanto um aumento da musculatura ali. Só que de repente eu tenho aumento no número de glândulas, eu tenho destruição do septo interalveolar com coalescência de espaço aéreo, e eu tenho a perda da tração radial deste bronquíolo terminal, eu tenho perda da tração radial dessa pequena via aérea. E junto a esse aumento de número de glândulas, eu tenho uma hipersecreção de muco. Então veja que eu estou falando para vocês conjuntamente sobre enfisema e sobre bronquite crônica. E em um dado momento, quando o paciente inspira pela dinâmica de pressões, eu tenho uma pressão dentro do alvéolo que é menor que a atmosférica. Então, se a pressão atmosférica com a glote aberta for maior que a pressão intraalveolar, o ar vai entrar. Só que no momento da inspiração, eu tenho uma pressão intrapleural mais subatmosférica ainda. Uma pressão mais, entre aspas, negativa. E aí essa pequena via aérea, ela tende a aumentar o seu diâmetro. Só que em um dado momento, esse paciente precisa expirar. E para ele expirar, a pressão dentro do alvéolo precisa ser maior que a pressão aqui, ó, na atmosfera. Para esse paciente expirar e a pressão dentro do alvéolo ser maior que a atmosfera, quem vai reger a dinâmica é o quê? O diafragma não vai estar contraindo, o gradil costal vai diminuir, porque P1V1, P2V2, eu vou ter uma pressão um pouco menos subatmosférica no espaço pleural que vai ser transmitida para o espaço alveolar. E aí quando esse paciente expira, essa via aérea que já está mais ou menos subobstruída, ela tende a obstruir. Então essa é a obstrução funcional que o paciente tem, que vai ser manifestada em uma espirometria forçada, com VF1 sobre CVF menor que 0,7, convenção documento Gold. Não significa que necessariamente esse paciente vai ter obstrução ao fluxo aéreo, mas quando a gente fala em documento, nós estamos falando para fins populacionais, nós estamos falando para todos, então é assim que o paciente vai desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica. Vale lembrar que nós temos um declínio da função pulmonar que é considerado como normal. A partir dos 25 anos, aproximadamente 20, 25 anos, o nosso pulmão começa a evoluir com uma senescência que é fisiológica. Esse paciente começa a ter um declínio normal da função pulmonar de aproximadamente 20 ml por ano. Só que se esse paciente é exposto a alguma substância tóxica, se esse paciente fuma, se esse paciente utiliza dispositivo eletrônico para fumar ou continua sendo exposto à queima de biomassa ou então fogão a lenha no ambiente intradomiciliar, esse paciente pode evoluir com declínio acelerado. Então, em vez dele perder 20, ele pode perder 30, 40 ml ao ano, e aí ele pode evoluir com obstrução ao fluxo aéreo. Vale lembrar que para o paciente evoluir com insuficiência respiratória, com exacerbações, com internação, para esse paciente ficar mais grave, ele tem que ter um curso clínico, né? Um pouco mais avançado, ele tem que ter uma fase pré-clínica bastante grande ali também, né? Então não significa que ele perdeu 20, 30, 40, 50 ml de volume pulmonar que ele vai ter sintoma, não. Às vezes ele vai ter sintoma só quando a doença já está bastante avançada. Por isso eu devo aumentar a suspeição clínica no paciente portador de algum fator de risco ou no paciente que exacerba. Diferentemente do paciente sadio, o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tem um número maior de macrófago alveolar, só que esse macrófago está mais disfuncionante, tá? Esse paciente ele não tem uma função tão boa deste macrófago alveolar. Então, em última análise, quando esse paciente inspira, pressão dentro do alvéolo vai ser subatmosférica, então o ar vai entrar e aí essa via aérea, ela normalmente já tem um calibre um pouco aumentado. Só que quando o paciente expira, principalmente numa manobra de expiração forçada, às vezes ele vai conseguir colocar menos que 70% da capacidade vital forçada dele para fora. E esse conceito é o conceito de obstrução ao fluxo aéreo, tá? Se o dano é a nível alveolar,
Esse paciente vai ter coalescência de espaço aéreo, vai destruir o septo intraalveolar, então esse paciente vai deixar de ter aquela tração radial na pequena via aérea, de modo em que o paciente pode nem ter hiperinsuflação dinâmica, só que quando ele faz caminhada ele tem. Quando ele tá na vigência de uma infecção, ele tem, porque ele fica taquipneico e ele não tem tempo para colocar o ar para fora, então ele começa a evoluir com hiperinsuflação dinâmica, tá? Ele não tem tempo suficiente para colocar o ar para fora, de modo que antigamente tínhamos uma divisão do ponto de vista didático em um paciente blue bloater e o paciente pink puffer, né? O paciente soprador rosa, o paciente azul pletórico, sendo que o paciente azul pletórico era mais no polo da bronquite crônica, né? E o paciente enfisematoso era mais aquele polo de um paciente que era o soprador róseo, que ficava sempre com o ombro inclinado para frente para aumentar o volume pulmonar, já que ele tem um aumento de volume residual, o aumento da capacidade pulmonar total, estava sempre com o lábio semicerrado para ele tentar equiparar a pressão também intraalveolar, só que o diagnóstico de enfisema ele é anatomopatológico. Tá? Esse paciente comumente vai evoluir com dispneia crônica e progressiva, e este paciente vai evoluir com hipoxemia também e retenção de CO2, só que neste caso, no caso do enfisema puro, o paciente vai ter tanto retenção quanto hipoxemia tardiamente. Já quando a gente fala em bronquite crônica, nós estamos falando de diagnóstico clínico, que é quando o paciente tem tosse associada à expectoração por 3 ou mais meses ao ano, por 2 anos consecutivos, tá? Claro que na ausência de outras doenças ou outras causas que eventualmente possam justificar este quadro clínico do paciente. Ah, mas o paciente tem uma rinite, uma sinusopatia, tá com uma rinocinusite, tudo bem, são diagnósticos diferenciais, nós temos que considerar, tá? Mas na ausência de qualquer quadro clínico que possa justificar essa pleiade de sintomas do meu doente, eu devo considerar. A tosse produtiva nesse paciente ela é sazonal. Eu tenho um índice de Hyde, que é a relação glândula-mucosa, que é quando eu tenho o número de glândulas aumentado na mucosa. Tá? Esse paciente tem um número aumentado, ele tem uma inflamação persistente nas pequenas vias aéreas com uma hipersecreção de muco, e aí numa fase um pouco mais avançada ele evolui com hipertrofia da musculatura lisa e também neovascularização. Então nessa altura do campeonato, nós já sabemos que as principais manifestações clínicas do paciente portador da DPOC ou com suspeita da doença pulmonar obstrutiva crônica são dispneia, que normalmente ela é crônica e progressiva, tosse, e essa tosse ela pode ser associada ou não à expectoração, e o paciente pode também ter exacerbações de repetição, de modo que o documento Gold 2025, que é a nossa principal referência para este podcast, para esta aula, traz uma tabela em que fala que eu devo considerar o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica e realizar a espirometria, caso um dos achados estiver presente. Vai lembrar que os achados não significam diagnóstico isoladamente, mas a presença de um ou mais desses achados que eu vou falar aumentam a probabilidade clínica da doença pulmonar obstrutiva crônica. Só fazer uma pausa aqui. Eu não tenho nenhum programa de screening para doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Afinal de contas, se o paciente está em uma fase pré-clínica e não tem manifestação de sintomas, ele pode ter comprometimento da função pulmonar, mas sem necessariamente que isso signifique que ele tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Só que vale lembrar que tem alguns novos conceitos que estão chegando na literatura que eu vou falar um pouco mais para frente, mas eu não devo fazer espirometria do ponto de vista sistemático para fins populacionais para diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica na fase pré-clínica desses doentes, assim como eu devo fazer rastreio para neoplasia pulmonar com tomografia computadorizada de baixa dose. Então eu devo suspeitar de doença pulmonar obstrutiva crônica naquele paciente que tem dispneia que é crônica e progressiva, persistente e piora com esforço, piora ao subir escadas, piora ao fazer uma caminhada, ou então eventualmente até piora quando o paciente anda no mesmo passo do que pessoas da mesma idade. Esse paciente pode ter sibilância recorrente, pode ter tosse crônica também que pode ser intermitente, e essa tosse crônica pode ou não ser produtiva. Vale lembrar que se o paciente tem mais doença de via aérea, ele tende a ter mais produção de escarro. Se esse paciente tem mais doença a nível alveolar, destruição de septo intraalveolar, coalescência de espaço aéreo, ele tende a ter mais tosse seca, ou ele tende a nem ter tosse, tá? Esse paciente pode também ter infecção do trato respiratório inferior de repetição
exacerbações, né, de repetição, e essa doença pulmonar obstrutiva crônica, em alguns momentos, ela pode ser diagnosticada num contexto de internação hospitalar ou de uma estadia em terapia intensiva, e esse paciente não sabia que ele tinha doença, e ele precisa ter histórico de um ou mais fatores de risco, como por exemplo o fumo de tabaco, incluindo preparação popular, fumaça de cozinha doméstica e combustíveis de aquecimento, poeiras ocupacionais, vapores, fumos, gases e outros produtos químicos, e fatores do hospedeiro, como por exemplo fatores genéticos, anormalidades de desenvolvimento pulmonar, baixo peso ao nascer, prematuridade e infecções respiratórias na infância. Vale lembrar que eu tenho alguns diagnósticos diferenciais da DPOC. Claro que o principal é asma. Mas eu tenho algumas causas de tosse crônica, algumas causas de dispneia crônica e progressiva que eu preciso considerar como diagnóstico diferencial da doença pulmonar obstrutiva crônica. Quais são os principais? O principal é asma, tá? Que eu vou ter obstrução e ela vai ser variável ao fluxo aéreo. Se ele tiver obstrução fixa, ele tem DPOC. E esses sintomas podem variar de um dia para o outro. A principal palavra quando a gente fala em asma é variabilidade. Diagnóstico diferencial também com tuberculose, com micobacteriose. Micobacteriose não vai ter aquela distinção de idade, não vai respeitar, mas esse paciente pode ter febre vespertina, pode ter sudorese noturna, pode ter outros colaborativos, esse paciente pode ter emagrecimento, tá? E aí eu devo fazer diagnóstico diferencial com doença pulmonar obstrutiva crônica. Insuficiência cardíaca, perguntar sobre paroxismo noturno de dispneia, ortopneia, edema de membros inferiores. Vale lembrar que eu preciso tomar bastante cuidado porque as condições podem coexistir. O paciente portador da doença pulmonar obstrutiva crônica, ele pode sim evoluir com insuficiência cardíaca direita. Preciso lembrar disso. A principal causa de cor pulmonar crônico é doença pulmonar obstrutiva crônica. Quando eu falo em bronquiectasia, esse paciente vai ter escarro purulento de grande monta, principalmente no período matinal, associado a exacerbações, infecções brônquicas de repetição. E na tomografia de tórax eu vou ter uma dilatação anormal dos brônquios centrais, tá? Das vias aéreas mais centrais. Então, se eu tenho uma dilatação anormal e irreversível, eu estou falando em bronquiectasia. Bronquiolite obliterativa e panbronquiolite difusa são dois diagnósticos diferenciais também que estão presentes no documento GOLD, mas algo mais raros do que aqueles que eu falei, tá? Vou migrar, depois eu vou falar sobre exame físico, novas terminologias, como por exemplo pré-DPOC e PRISM, e também vou falar sobre o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, precisa, não precisa de prova de função pulmonar? Eu posso fazer o diagnóstico presumido da DPOC? Nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo bate-papo. Valeu!